O lampejo do Underground Mineiro 2. Dessa vez, na segunda edição do Altar de Ossos. Uma noite soturna, onde a lua reluz mais forte. O Velho Barreiro. Num caldeirão do rock e metal autoral, a garagem do Neidson, ocorre esse evento realizado pela Lodo Produções. Uma reunião de sludge, doom tradicional e heavy doom usado. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui ó, Bruno, Nate, somos da garagem do Waits. Estamos aqui, espaço novo, né? Antigo, novo agora pro metal, para peça metal autoral. Uma ideia sensacional que o Bruno conversou comigo e eu abracei a ideia e a gente tá para vir junto. Metal autoral no Barreiro é aqui, na garagem do Nate e do V. Isso aí. Cheio de evento aqui, muitos eventos, tá? Nós estamos hoje aqui com o Altar de Ossos, uma turma muito bacana, com 3 bandas, né? E fora isso, os outros eventos que vão acontecer. Um espaço apoiando o autoral de Belo Horizonte e região metropolitana. Compareça, venha, você que veio uma vez, um Smoke, espalhe a notícia da galera, que o espaço é muito bom, um espaço muito legal, cara, bastante gente. Então estamos aqui para atender vocês da melhor maneira que, beleza? Garagem do Neidson, há mais de 20 anos. E a galera do autoral, grava esse nome, esse espaço é para vocês, tá? De BH e região, entra em contato com nós pra gente colocar vocês no rolê. Galera do autoral, tá aqui é o espaço, conto com você. Vamos valorizar a música e rebelente, a música autoral. Beleza? Valeu. Tamo junto. Salve galera, Marceleza, Punho Cerrado falando aqui. Chegando aí, finalmente, né, chegou essa noite soturna, Altar de Ossos, segunda edição. A primeira empreitada, né, da Lodo Produções, criada aí a partir, né, quando tiveram a ideia desse rolê. Jorginho, baterista, e o Edivan, guitarrista, ambos da Orb Cruciger, tiveram a ideia de fazer a segunda edição do evento. Fui convidado a fazer parte da equipe e a partir do evento Altar de Ossos nasceu a Lodo Produções. E boa parte de vocês aí já me conhecem pelo meu trampo aí da Punho Cerrado. 8 anos aí, selo, distro e apoio. Alguns eventos também que eu já fiz solo, somente a Punho Cerrado, ou em parcerias, principalmente o brotherzaço que eu quero mencionar aqui, que é o Anderson Sabazin, lá de Conselheiro Lafayette, Sabazin Produções. E vamos pra cima. Tudo bem, meu nome é Melissa, eu vou tocar aqui hoje com a banda Mães Morrendo. É um projeto, né, começou no interior de São Paulo, só comigo, e aqui em Belo Horizonte a gente formou uma banda assim de vez. E na verdade tem vários estilos misturados no nosso som. Tem bastante de hip hop, de rap, principalmente nas letras, mas também nas batidas, na batera. Quem saca ali RZO, The Menos Crime, o rap de São Paulo dos anos 90 vai pegar que tem isso. Mas também tem bastante coisa de punk, de doom metal, de grunge também. E um pouco de psicodelia também. É um caldeirão, uma mistureira. Quanto à mensagem que a gente quer passar para o mundo, a gente com certeza passa bastante mensagem ali. Que a música não vai... Eu tenho composto, a gente ainda não compôs junto todo o grupo, né? Como é um trabalho que eu comecei em São Paulo, o que a gente está tocando aqui é tudo que eu fiz naquela época lá. Então, expressa o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. Então, são emoções, né, que estavam sendo trabalhadas ali. E não tem uma clareza de uma mensagem assim, né? Mas tem várias mensagens ali. Agora, meio que nessa nova fase,
a mensagem fica mais clara. Mas eu não tenho uma mensagem para dizer, tipo, a banda, a gente quer passar essa mensagem pro mundo. Não, a gente quer passar pro mundo nosso descontentamento, que a gente acha que tá errado, e às vezes até uma vontade de morrer, porque simplesmente para algumas pessoas, para algumas áreas, a vida é muito difícil e às vezes ela é praticamente insalubre, sabe? E, e é uma realidade muito torturante você acordar todo dia e estar dentro de uma realidade de vida absurda que te mata. Então, às vezes é só essa expressão mesmo, sabe? E é isso.
Nós somos a Orb Crucifer, e a gente manda um Doom Metal. E assim, falar de referência é complicado porque assim, cada um veio com sua história, e foi o que eu achei que foi o mais legal na banda. Eu venho mais com uma pegada assim, mais do blues, tem uma referência também até de bossa nova a gente coloca na música, então assim, é muito difícil falar. Mas assim, a gente busca de falar coisa da vida mesmo, as decepções, as coisas que a gente acha que é de um jeito e às vezes não é, esses mitos religiosos, então de tudo. A gente hoje tá com formação eu na guitarra, Ed, Thiago na voz, Fatal no baixo e o Jorginho na bateria, membro novo aí da banda. Então é isso, cara, é som arrastado, com tudo que a gente gosta de fazer, falar de desgraça, falar de coisa ruim, sem querer maquiar e que tá tudo bem, é coisa ruim mesmo. Então é isso o nosso som. Esses dias rolou uma pergunta pra mim falando: por que vocês falam de tanta coisa ruim, tanta desgraça? Por que vocês não colocam um tema mais feliz na sua música? Aí, cara, o que me vem na mente é que em algum lugar alguém tá passando por essas coisas, a gente tá aqui se divertindo. A gente tá indo fazer som, a gente tá curtindo, tá ligado? A gente vai nos eventos, mas em algum lugar. Porque a gente aborda sequestro, a gente aborda síndrome de Estocolmo, a gente aborda depressão, porra, tudo que puder imaginar de ruim que estiver acontecendo com alguém, a gente gosta de falar que essa pessoa tem que ser lembrada, tá ligado? Isso tem que ser considerado, independente da gente tá bem ou não, tá ligado? Pro show hoje eu não tenho expectativa nenhuma, velho, porque eu tô fudido, ó, tô tomando água, os caras pra beber, tá ligado? Eu só posso beber depois do final do show. Aí eu acho que vai ser horrível. Não, velho, na moral, eu espero que seja o melhor possível, mas é isso aí.
E aí, galera, eu sou a Bruna, vocalista da Old Aldris Funeral. Essa banda que é de um estilo que a gente costuma chamar entre a gente de obscure metal. Mas na verdade, assim, as nossas raízes é no heavy tradicional, só que com uma pegada no doom. Então é um heavy doom que a gente preferiu chamar de obscure metal justamente por conta dessa sensação de um som mais obscuro, um som mais lodoso, como é o caso do Lodo, da galera aqui, da Lodo Produções e tudo mais. Enfim, a nossa banda tá na terceira formação já. Então, assim, já passou por uma fase mais embrionária, depois ela teve uma formação com outro vocalista, outro guitarrista, outro baterista. E em 2024 a gente solidificou a atual formação. Comigo no vocal, tem o Tony no baixo, o Renato Aldrey e o Conrado Salazar nas guitarras e o Nathan Tabu na bateria. Então, assim, é uma banda que tem um monte de influência diferente, porque são pessoas que vêm de várias bagagens diferentes. Eu sou uma pessoa do interior do Maranhão, então a minha bagagem pessoal é uma coisa muito mista entre música brasileira lá do Norte e Nordeste e as minhas referências no metal. E os caras que são aqui de Minas, tem toda a questão da referência do próprio metal mineiro, mas também tem muita coisa ali de bandas mais recentes do cenário total, como, por exemplo, bandas como Lúcifer, Los Pios, Messa, bandas mais antigas como Candlemas. Então, assim, são bandas que mexem muito com a gente, só que a gente vai colocando essas nossas influências pessoais que são de fora do metal também, para falar nas nossas músicas, principalmente as que a gente está começando a fazer a partir de agora, que estão caminhando para um caminho um pouquinho diferente do que foi o primeiro disco da banda, mas que ainda assim tem essa cara obscura que já vinha desde as primeiras músicas. E, enfim, sobre a mensagem que a gente quer passar nas nossas músicas, como a banda teve várias formações, ela teve momentos diferentes e fala de coisas diferentes em cada momento. Então a banda já teve uma fase muito filosófica, introspectiva, falar muito sobre a morte, a finitude, sobre os processos de encarar a morte de frente. Enfim, muitas letras da gente trabalham por esse tema da finitude da vida, do ser humano, do lado mais obscuro do que é ser humano. E nessa nova fase que a gente está vindo, a gente está agora tentando olhar para essa humanidade e não só para o lado que é mais individual, do medo, desse lado mais the dark side of me, entende? Mas agora a gente está querendo olhar um pouco mais para os impactos desse lado escuro das pessoas, sabe? Então a gente começou a tratar de temas um pouco mais sociais nas letras, porque, pelo menos eu, assim, quando vou escrever uma letra, as músicas atuais, a maioria sou eu escrevendo, e os caras fazendo toda a parte de compor instrumental e dar ideias do conceito. Mas, quando a gente vai sentar para escrever, eu sempre penso muito que eu quero contar uma história que vale a pena ser ouvida. E que não necessariamente seja só sobre o que eu sinto, só sobre o que eu acho. É claro que é o meu ponto de vista ou o ponto de vista de quem está escrevendo na banda, mas sempre sobre coisas que estão à nossa frente. Então, por exemplo, uma das primeiras músicas que a gente fez juntos foi a Hanged Field, que ela já está sendo tocada há 1 ano, e em breve a gente finalmente vai conseguir soltar ela no ao vivo. E a Hanged Field, ela fala sobre uma história de 3 mulheres, 2 mulheres negras e um indígena que lá na época de Brasil Colônia foram perseguidas pela Igreja Católica e acusadas de bruxaria para a Inquisição Portuguesa. Isso é uma história real que aconteceu no interior do Piauí, o estado onde eu nasci. E se conecta muito com as coisas que aconteceram em Minas e que aconteceram no Brasil todo e que acontecem ainda hoje de outras formas, né? Isso é uma história que é muito forte e quando eu conheci essa história, eu trouxe para a banda e todo mundo abraçou muito forte a ideia desse conceito. Então, quando a gente vai falar de coisas que a gente quer fazer na banda, a gente sempre procura buscar esses conceitos em histórias reais e coisas que realmente valham a pena da gente falar desse lado que o humano está causando na humanidade, como um todo. E bem, sobre o rolê de hoje, cara, Altar de Ossos, primeira vez a gente aqui nesse palco.
Então, é uma experiência maravilhosa tocar no Barreiro também, porque é a segunda vez que a gente toca no Barreiro, a primeira vez foi no... Ai, meu Deus, Show Caldos. Enfim, a gente gosta muito porque, cara, Barreiro é um dos lugares mais metal que tem dessa cidade, sabe? Então, vim tocar aqui, vim tocar com a galera daqui, fazer um rolê com o pessoal da Lodo. E, enfim, Obi, a Mães Morrendo, tá? São bandas que a gente ainda não tocou juntos, então é muito bom estar sempre num palco novo, com bandas que a gente gosta, que a gente ainda não teve a oportunidade de dividir palco. Então eu tô bem feliz, assim, real, é um rolê que me deixou bem animado.
somos a Old Aldridge Funeral, nossa primeira vez nesta casa. Muito obrigada.